este equipo es incansable. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros. Muy contentos, es un sueño hecho realidad, un objetivo cumplido. E o Planeta Bola tem um novo dono, é a Espanha. Pelos próximos 4 anos, os espanhóis vão ditar o ritmo e ganharam a Copa com méritos, com coletivo, uma equipe forte, mentalmente concentrada. Foram para a prorrogação mesmo amassando na partida e venceram a Argentina. Fernán Torres foi o grande herói espanhol e agora a gente vai passar a limpo a Copa do Mundo. Depois de tantos dias de futebol, aqui estamos outra vez reunidos. É seleção, é timaço, é equipe para vencer. Bom dia, Ronaldão. Bom dia, menina. Estou triste, meu menino. Tava torcendo pro Messi, ele tava aqui, ó. Quem diria, na sexta-feira ele tava aqui e ontem ele se lascou. Toda vez que você torceu para alguém, acabou perdendo. França, depois Argentina. Que coisa, Mas não hein? esqueça que eu tava com você, viu? Eu fui junto com você, ele tá parado aí, viu? Eu só aumentei, falei que era 3-0, 5-0, eu só aumentei o placar, mas... Você tava igualzinho o Cicinho, só nos placares elásticos. Bom, muita gente feliz, outros nem tanto, mas o futebol espanhol triunfou. Olé nos adversários, hein, doutor Marco Aurélio Cunha? Bom dia. Bom dia, Renata. Realmente um jogo empolgante. Agora eu tô aqui com o microfone, eu tô cantando agora. Quem é o cantor? Um jogo que não foi empolgante durante os 90 minutos, mas passou a ser na prorrogação. E aí a Espanha, com toda a consistência, mereceu ganhar. Eu tinha aquela ideia de torcer pelo Messi, pela história do Messi, mas durante o jogo mudei de lado e virei espanhol. Eita, que volúvel, até parecia o Cicinho. Chico Garcia, você que gosta da poesia, você que gosta dos textos bem feitos, falar da Espanha agora é fácil, hein? Boa tarde a todos. Venceu o futebol, né, gente? Futebol é feito com a bola. Ganhou quem quis a bola, quem ficou com a bola. Eu apostei até que a Argentina vencesse nos pênaltis, né? E olha que o futebol é tão maluco, ele premia a aleatoriedade, doutor, que quase teve uma bola ali no final que eu pensei, não é possível. O Simeone faz o gol. Meu Deus, mas a Espanha é a merecidíssima campeã. Seria o acaso e a Argentina chegou à final também com base na raça, na insistência e não desistir. Mas a Espanha, do início ao fim, desde o 0-0 diante de Cabo Verde, ela não mudou o jeito de jogar, troca de passes, privilegiando o meio-campo. Cicinho, os espanhóis conquistaram a 2ª Copa do Mundo no currículo. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Finalmente deu certo, Cicinho. Mas eu tinha falado, eu tinha avisado. Poderia ter sido mais. Eu vou falar, nós choramos por causa do Brasil. Mas como eu ri ontem. Que delícia! Dessa maneira foi... Chegou um ponto que eu tava torcendo pra fazer o gol no último minuto da prorrogação, pra eles terminarem perdendo e cansados. Mas foi bom, 1-0 foi bom, de bom tamanho. Edu Dracena, a Espanha mostrou a sua qualidade, um time que evoluiu na Copa do Mundo, chegou com muita força na decisão e encurralou os argentinos. Bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O coletivo falou mais alto, né? A gente viu realmente uma seleção muito bem armada dentro do campo. Eu acho que deu uma lição para nós aqui de alguns times brasileiros, porque quando você vai fazer um teste no time brasileiro, o cara fala assim, vai ser zagueiro, Renata? Quantos metros você tem? Tinha que ser 1,90 m para cima. O Cubarsi ontem com 1,84 m foi o melhor jogador da Copa do Mundo com 19 anos. Então, para mim, o zagueiro, parabéns, viu, Espanha? E terá várias Copas ainda, assim como o Lamine Yamal.
campeões jovens pela Espanha, não é? Agora vamos para o YouTube. Lá eu vou dar um refresco para Chico Garcia, porque o Mirassol bateu o Grêmio em casa. O Fluminense empatou com o Bragantino e em jogo atrasado da quarta rodada, o Bahia superou a Chapecoense. Os gols lá no canal Jogo Aberto do YouTube. Agora, recadinho. Ainda no clima da decisão da Copa do Mundo, do título da Espanha, repercussão mundial, shows que deram o que falar, muita coisa aconteceu, inclusive um choro sincero de Lionel Messi. Gente, vamos deixar isso para daqui a pouco? Antes, confirmado. Quando olhamos para o chaveamento da Copa, muitas lembranças, jogadas, golaços, protagonistas, muita coisa aconteceu. Foi um campeonato intenso e que no final das contas premiou o coletivo da Espanha. Uma longa jornada para espanhóis e argentinos, mas o time de Lamine Yamal levou a melhor e comemora até agora. O roteiro de 2010 se repetiu. À la Iniesta, Ferran Torres apareceu para ser o herói inesperado. É gol que faz com que o futebol jogado vença! É gol que faz com que o futebol limpo vença! Assim como há 16 anos, o gol da Espanha demorou para sair. Poderia ter sido mais cedo, não fosse um gigante chamado Dibu Martínez. O goleiro campeão do mundo no Catar se recusou a fazer uma cirurgia na mão para poder jogar o Mundial. E ao longo de todo o jogo, os hermanos contaram não só com uma, mas com duas mãos dos deuses. O argentino apareceu para impedir as tentativas mais simples e as mais incisivas dos espanhóis, como nesse lance em que o Yamal recuperou a bola na linha de fundo e cruzou para a cabeçada do Ferran Torres. Laporte também tentou de cabeça e a bola parou nas manos do Dios Dibu outra vez. Só que sagrada mesmo era a posse espanhola. A identidade mostrada na Copa foi reforçada na final. Yo creo que el momento es la unión de todos durante todo el Mundial. Eso es lo más importante porque esto no es solo de uno, de dos, de tres, ni de los 11 que jugamos, simplemente de los 26 que convivimos durante 45, 50 días. Y al final es un sacrificio de todos, atacamos juntos, defendemos juntos y yo creo que esta es una de las claves de este equipo. Já a Argentina, que chegou confiante, deixou toda a garra nos jogos anteriores. Não sobrou nada para a decisão. Messi, que terminou o torneio como vice-artilheiro com 8 gols, foi totalmente anulado. E esse era mesmo o plano espanhol. ¿Cómo hacer para anular este crack llamado Lionel Messi? ¿Es eso posible? Hombre, si te fijas hasta ahora, cada vez que Argentina ha reaccionado es porque ha podido tener balón. A situação do time de Lionel Scaloni piorou depois que Enzo Fernandes, que já estava amarelado, chegou atrasado no Cubarsi e quase fez o espanhol voar. Ele recebeu um novo cartão e foi expulso. Nesse cenário, os hermanos precisaram ainda mais do Dibu Martínez, especialmente para impedir o que seria um belo gol de falta do Yamal e para defender a boa cabeçada do Nico Williams. No início da prorrogação, o próprio Nico superou o goleiro e mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem viu falta do Merino no lance. No fim, a decisão só teve um gol, no singular, mas com cara de plural. Pedro Porro, Nico Williams e Ferran Torres representaram quase 50 milhões de espanhóis.
Ferran Torres marcou o gol que tornou a Espanha bicampeã do mundo e recordista. Eles alcançaram a maior sequência invicta da história das seleções. São 38 jogos, sem saber o que é perder. Já a Argentina terminou o Mundial com um roteiro bem diferente do que se viu ao longo do torneio. Mesmo assim, depois da longa jornada, sobrou emoção. No ha podido ser. Ellos fueron justo vencedores, esa es la realidad. Hay que reconocerlos y faltó poquito. Um gol e identidade aos montes foram suficientes para fazer a Espanha bordar a segunda estrela. Mais uma vez, a Espanha conquista o Planeta Bola. Tinha sido em 2010 e 16 anos depois, nos Estados Unidos, os espanhóis se sagram campeões e mostram que a filosofia de jogo continua competente e extremamente letal, Cicinho. Exatamente, Renata. Foi impressionante a postura da seleção espanhola, a questão de posse de bola, é a maneira que eles gostam de jogar. A seleção da Argentina sentiu muito a questão física exatamente pelo adversário ter esse tempo todo a bola. Então, a seleção espanhola ela foi tão inteligente que ela distanciou o Messi do seu gol. Então o Messi, quando a Argentina tinha a bola, nos momentos que tinha, o Messi estava bem distante do gol. Então, assim, é uma escola que a gente precisa aprender com eles, a personalidade dos jogadores. Você vê o treinador substituindo o Rodri, capitão, e assim, não tem receio nenhum em tirar o jogador de campo, porque sabe os jogadores que vão entrar vão dar conta do recado. Então, assim, o mais gostoso de tudo, obviamente, foi ver a Argentina perder. Então, isso sem sombra de dúvida. E olha só, Edu, a assistência e o gol da Espanha foram de jogadores reservas, do Nico Williams e do Ferran Torres, ou seja, a gente fala tanto nesse coletivo, nesse elenco que é pesado, que é muito competente, que tem talento. Isso ficou evidenciado na prorrogação, quando precisou do elenco, ele correspondeu. Renata, porque tem uma identidade e tem um plano de jogo, planejamento. Então, os jogadores, quando entram, eles entram sabendo o que tem que fazer. E o Nico Williams entrou muito bem. Eu acho que jogou até melhor do que Yamal. Porque você vê o Remédio que chamou atenção, foi pra cima, teve uma chance ali de cabeça, infelizmente não cabeceou tão forte assim, mas ele entrou, mudou a cara do jogo realmente, né? E o Torres teve a estrela, aquele momento de estar ali para finalizar, e uma finalização difícil de fazer, porque qualquer outro jogador de repente ia pegar, ia isolar aquela bola, ele bateu firme e fez o gol. E eu vejo assim uma seleção espanhola muito bem treinada, os jogadores gostando de estar com a bola, sabe, tendo a posse de bola, fazendo o adversário sofrer e correr atrás deles, que aí você tira o adversário da zona de conforto, e isso é muito importante para a seleção espanhola. Então eu vejo um futebol muito bonito, né? E uns jogadores que eu falei no início, Renato, não precisa ser alto, ser forte. Os jogadores têm que saber jogar com a bola. E a seleção espanhola sabe, tem 2, 3 opções para tocar, sabe? Não tem medo, tem coragem de jogar, e isso que foi fundamental para ser campeã. Nos jogos mais importantes, doutor Marco Aurélio Cunha, contra a França e diante da Argentina, os espanhóis foram praticamente perfeitos. Eu só acho que demorou muito para sair o gol contra a Argentina. Não sei se a expulsão do Enzo Fernandes também ajudou, porque deixou os argentinos ainda mais cansados, tendo que correr mais, se reagrupar em campo. Mas a Espanha poderia ter vencido em qualquer momento do jogo. É verdade, Renata. A Espanha tem esse jogo de toque de bola, de troca de passes, de manutenção da posse, de congelar o adversário, não deixar o adversário jogar. Mas ainda falta para a Espanha ter mais convicção em atirar o gol. Ela não é uma seleção que tenha um índice muito alto, ontem até houve, mas não tem um índice muito alto de finalizações. Eu acho que esse é o... Será que é o pecado? Será que é a falha? Eu acho que essa é a característica da Espanha, fazer os gols combinados. Elas não fazem gols esporádicos, gols que você constrói com o jogador individualmente. Ela faz gols com o coletivo. Isso deu certo nessa Copa, pode não dar em algum momento. É uma escola que tem posse de bola, que tem qualidade técnica, que tem jogadores que sabem jogar com a bola em qualquer setor. Basta ver o Cubarsí, um zagueiro baixo, que tem uma qualidade técnica absoluta. Então, ela sabe jogar com a bola.
Pode ser que em algum momento falte um finalizador, alguém que seja aquele artilheiro que algumas equipes têm. Mas não há o que discutir, a Espanha foi soberana e dominou a Argentina, que deu até pena em algum momento de ver o sofrimento do Messi impotente. E há 2 anos, quando a Eurocopa foi produzida, a Argentina não estava presente, não seria adversário, mas lá estava uma Espanha bem mais artilheira, porque tinha Lamine Yamal em forma, sem lesão e fisicamente voando. E eu acho, Chico, que o que o doutor falou talvez se configurou porque o grande artilheiro, que não é o cara central, não é o centroavante, ele gosta da lateral de campo, do drible, de ter espaço, mas o Lamine talvez poderia ter aparecido mais nessa Copa se estivesse 100% fisicamente. Tanto que o destaque individual ofensivo foi o Oyarzabal, né, que nem é um centroavante no Real Sociedad, mas é um cara que, enfim, começou a Copa fazendo gols. O Lamine Yamal vai chegar na próxima Copa já com uma estrela no peito, né, e aí sim mais maduro. E talvez sendo esse diferencial técnico ou mais vertical que a Espanha precisa. Porque ela é uma equipe muito coesa, coletiva, tem boas individualidades, mas é impressionante, né? Eles jogam do mesmo jeito o tempo inteiro. Agora, a Argentina, vamos falar sério aqui, né? A Argentina foi um milagre ter chegado até a decisão, tudo por conta de um gênio que liderou todas as estatísticas do time. Ele carregou a Argentina até essa decisão e poderia muito bem ter um chute que estoura na cara do Merino, daqui a pouco ter levado a decisão para os pênaltis, porque ele tem essa capacidade ali, demorou muito para entrar no jogo, foi a estratégia da Argentina contra uma Espanha muito produtiva e muito protagonista, mas assim, vamos combinar, né? Se você tirar o Messi da Argentina, a Argentina era para ter terminado muito antes na decisão. E o Messi acabou terminando, né, a sua carreira com um título e 3 finais, tá bom, né? É isso, sobrou o Messi, mas faltou talvez um pouco mais de outros jogadores da Argentina para compor esse coletivo e não sobrecarregar apenas o cara que é gênio, que é diferenciado, enfim. Bom, vamos falar mais de Copa. Ronaldão vai dar opinião, Everton Guimarães está chegando. Mas, pessoal, a gente sabe quem está por aqui é Everton Guimarães, hein? Olha como ele está! Everton, eu quero definir o seu semblante. Bom dia para você. Alegre, triste. Na minha opinião, foi merecedora a Espanha, não há o que contestar. Mas aquela história, alguns elementos da Copa do Mundo vão sendo reduzidos, acabando e dá uma saudade. Dá, Renata, eu estou muito feliz, porque eu falei aí na semana passada, na sexta-feira, né, eu não para a Argentina, eu estava secando a Argentina, embora toda a minha torcida ela foi se esvaindo durante a Copa, né? Todos que eu torci foram perdendo e tal, mas nesse caso a Argentina não, a Argentina perdeu e muito, né? A Argentina perdeu e muito. Ah, mas você não valoriza o segundo lugar? Não, não valorizo. Ah, mas você não reconhece? Não reconheço, eu não estou nem aí. Eu não estava torcendo para eles. Ah, mas você estava torcendo para a Espanha? Não, eu estava torcendo para a Argentina não ganhar. Porque eu quero ainda, pelo menos se eu não tenho futebol, mas isso é um posicionamento chato, eu não estou nem aí. Mas eu estou sendo aqui, o que eu falo aqui fora, eu estou falando no ar. Não me preocupa nada mais que nenhuma seleção que está abaixo da nossa vá ganhando para se aproximar da gente. Eu tinha medo até que a Argentina ganhasse e aí daqui a pouco batesse penta primeiro que a gente. Só que agora, desculpa, depois o Messi saindo de atividade na seleção, a seleção ela volta a ser o que era há algum tempo antes da aparição do Messi, há muito tempo. Mas brincadeiras à parte, Renata, o que a Espanha fez na Copa é algo muito sério, porque a exceção do jogo contra Cabo Verde, a Espanha, quando entrou na fase de mata, a Espanha saiu atropelando todo mundo. E a Espanha fez o que fez com a França e não foi pouca coisa. Ela amassou a França e na final, Renato, os números provam. A Espanha, ela esfolou a Argentina. Foi volume para meter goleada. O Dibu foi um dos caras mais importantes do jogo. Foi para meter goleada. Não aconteceu a goleada, mas volume de futebol. A Argentina não dá um chute ao gol do adversário durante 100... Bom, aí eu estou falando de 100 minutos no tempo normal e a prorrogação. Então foi um vareio de bola merecido demais. Não era minha grande favorita. Minha grande favorita, eu já falei aqui,
era a Espanha, era a França, que quando cruzou com a Espanha foi esfolada pela Espanha. Então, muito sério o que aconteceu e fica a prova de que 20 anos fazendo a mesma coisa, você passa a fazer com excelência e de forma natural. O protagonista da Espanha não foi protagonista, mas o protagonismo do coletivo da Espanha foi um negócio muito sério, Renato. Foi bonito de se ver, embora eu acho chatérrimo esse jogo de tic-tac. Mas chatérrimo não é não achar bonito. É chato, mas é bonito de ver. Pois é, e é vitorioso. A Espanha, gostando ou não, chegou à sua segunda Copa do Mundo. Ronaldão, o que chamou mais a sua atenção nessa trajetória da Espanha até a final, onde na sexta-feira, no sábado, muita gente colocava a Argentina por causa do Messi até como favorita? E diante do que nós vimos contra a Inglaterra, a forma que o time da Argentina terminou a partida, né? Amassando, fazendo o time da Inglaterra ficar todo na defesa, brigando ali entre os zagueiros, aquela coisa toda. E ontem nós vimos uma Argentina praticamente entregue, porque não deram um chute no gol. O próprio Messi rodando ali no meio, não tinha como essa bola chegar até ele, porque a Espanha tirou todos os espaços. Aí você vendo pro lado da Espanha, que é o lado que a gente tem que falar, que é o lado vitorioso, né? O lado que amassou. O comprometimento, a forma de reduzir os espaços para que a Argentina não tivesse e nem como bater, né? Quando tiveram uma opção, eles bateram e foram até expulsos, que teve o choque. Era 1-2 para cá, 1-2 para lá. Foi um amasso de um jeito que eu nunca tinha visto numa Copa do Mundo. A Argentina não chutou no gol, mas ela não teve oportunidade de chutar. A verdade é essa. Tanto o volume de jogo que foi da Espanha, tanto toque de bola, tanta ultrapassagem, esse rodo, esse cara brinca no meio de campo, amassou os caras no meio de campo. Então, acho que foi a primeira vez que eu posso dizer aqui. Não, teve um time aí também que foi pro Mundial, ainda deu um chute pro gol. Mas a verdade é que ontem a Espanha mereceu e amassou o time da Argentina. Impressionante, não é? E aqui eu quero agradecer publicamente essa jornada tão bacana de pré-Copa, de Copa, de decisão. Felipe Killing sai da Inglaterra, vai acompanhar tudo de perto, viu a Argentina, a própria Inglaterra, chegou até a Espanha, campeão do mundo, passando prioritariamente pela seleção brasileira. Killing, um trabalho completo, dedicado, muito bem feito, interações que foram muito bacanas aqui no Jogo Aberto e eu quero agradecer, um coração gigante para você. Fala, Rê, muito obrigado, viu? Foram dias de muito trabalho, mas também maravilhosos por poder dividir tudo isso com a audiência do Jogo Aberto, os nossos comentaristas e trazer um pouquinho do que eu vivi aqui. E ontem a gente viu uma Espanha dominando o jogo, a Argentina em 90 minutos não deu sequer um chute a gol e a Argentina durante a Copa do Mundo nunca jogou um futebol de campeã, mas teve um enredo muito bonito, com viradas históricas e muito sofrimento. Mas a Copa do Mundo premiou a seleção que melhor jogou o jogo. E a Espanha, que venceu a Copa do Mundo, atravessou o Atlântico e foi recebida em Madrid por milhares de espanhóis. Rodri carregando a taça e hoje há toda uma agenda de protocolos oficiais, mas no final do dia um desfile a céu aberto pelas ruas de Madrid. É a coroação de um time que foi construindo essa vitória aqui nos Estados Unidos há muito tempo. A Espanha tem uma identidade de jogo, uma identidade que começou com Johan Cruyff, mas foi lapidada por Pep Guardiola e ganhou muito corpo na La Masia, do Barcelona. Em 2008, em 2009, veio o título mundial, primeiro da Espanha, em 2010. A Espanha não é só campeã do mundo no masculino, mas é campeã do mundo também no feminino. É a atual campeã europeia. É um sistema de jogo que independe das peças, tanto que o De La Fuente faz mudanças ao longo da partida e o desenho continua igual. O que muda foram as pernas dos jogadores mais frescos para executar o plano de jogo. Então o gol de Ferran Torres, ele não foi construído ao longo da final de ontem, que a Espanha dominou. Ele foi construído há muitos anos, quando a Espanha entendeu que tinha um modelo de jogo. E o De La Fuente é parte desse processo. Ele veio das categorias de base, ele conhece muito dos jogadores que colocou em campo ontem. Então a Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos acabou premiando o bom trabalho. A gente sempre fala, né, de um trabalho organizado, e esse trabalho da Espanha vem sendo organizado há muito tempo.
Claro que a história da Argentina é maravilhosa. E tem até uma matéria que a gente trouxe aqui, Messi que poderia ter ido para a Espanha. Imagina a apelação que seria o Messi defendendo a seleção espanhola. Bom, Renata, a gente preparou uma reportagem contando a história desse jogo e o título da Espanha. Vamos assistir. 37 segundos depois de recomeçar o segundo tempo da prorrogação, a final encontrou o gol que passou o jogo todo procurando. 3 toques, 3 personagens. Pedro Porro levantou da direita, Nico Williams completou de cabeça, Ferran Torres chegou de frente, bateu de primeira, colocou a bola onde Dibu Martínez, enfim, não conseguiu alcançar. Por Espanha! Por el Mundial! Que orgullosos de ser espanhóis! Que se siente satisfacción, orgullo. Es un honor dirigir a estos jugadores, un honor trabajar con un grupo de cuerpo técnico maravilloso, un honor tener gente en la expedición que hacen el trabajo mucho más fácil, un orgullo. Y así se hacen las cosas, insisto, mucho más fáciles. A Espanha é campeã do mundo porque não cansou de procurar. Durante 90 minutos, finalizou 15 vezes. A Argentina, nenhuma. A Argentina defendia cada vez mais perto de Dibu e cada vez mais longe de Messi. O goleiro argentino fez grandes defesas. Parou Yamal logo no começo, salvou diante de Oyarzabal. No intervalo, Scaloni tirou Nicolas Gonzalez e colocou Paredes. Fechou o centro, aproximou os volantes. A Argentina ganhou proteção e perdeu a pouca saída que ainda tinha. A Espanha não precisava acelerar o tempo todo. Precisava impedir que a Argentina respirasse. E fez isso com uma paciência quase sufocante. Luis de la Fuente olhou para o banco e aumentou a pressão. Ferran Torres entrou no lugar de Oyarzabal. Pedri renovou o meio de campo. Nico Williams levou velocidade para a esquerda. Yamal não marcou. No fim do tempo normal, cobrou uma falta. Dibu voou mais uma vez. Nos acréscimos, uma final já desequilibrada ficou ainda mais espanhola. Enzo Fernandes, que tinha recebido cartão por reclamação, chegou atrasado em Cubarsí, segundo amarelo, expulsão. A Argentina, que ainda não havia finalizado, entrou na prorrogação com 10 jogadores. Logo no início, Nico Williams colocou a bola na rede, mas o árbitro já havia marcado uma falta de Merino sobre Otamendi. O gol não valeu. O aviso sim. Os bancos de reservas decidiram a final. A Espanha trocava para atacar melhor. A Argentina trocava para permanecer de pé. Um time buscava a taça, o outro procurava os pênaltis. De la Fuente colocou em campo os jogadores que construíram o gol. Scaloni perdeu os 2 zagueiros titulares, ficou com um a menos e precisou retirar Julián Álvares para reforçar a defesa. E então vieram os 3 toques. Porro teve tempo para levantar a cabeça. Nico Williams ganhou no segundo poste. Ferran Torres apareceu onde a defesa argentina já não tinha pernas nem jogadores suficientes para chegar. O gol do título nasceu de um lateral que começou jogando e de 2 atacantes que começaram esperando. Da Espanha! Da Espanha! Da Espanha! A Espanha faz 1-0 na final da Copa do Mundo! A Argentina ainda teve uma chance. Giuliano Simeone recebeu depois de um escanteio e bateu por cima. No apito final, os espanhóis correram para Ferran Torres. Choro de Messi e fúria de Paris, protagonista de cenas lamentáveis após o jogo. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento.
lo achaco a todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol. Entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo. Hemos venido haciendo un trabajo increíble todo el torneo, no solo los defensas ni el portero, creo que es un trabajo de todos, cómo presionaba hoy Arzábal, cómo venían los medios a ganar las segundas jugadas, y al final es un sacrificio de todos, atacamos juntos, defendemos juntos, y yo creo que esta es una de las claves de este equipo. Muy contentos, es un sueño hecho realidad, un objetivo cumplido, sabíamos que teníamos equipo para poder hacerlo, lo hemos hecho, así que ahora disfrutamos. Por 106 minutos, a Argentina protegeu a taça. A Espanha continuou jogando até encontrá-la. E a Fúria é a dona do mundo. Olha, eu nem sei quanto tempo dura uma comemoração de Copa do Mundo, mas acho que uns 4 anos, mais ou menos, até a próxima Copa, não é? Porque é muito grande, é muito representativo. O que aconteceu com a Espanha, e acho que a Espanha até foi beneficiada quando lá na estreia na Copa, ela empata com Cabo Verde, aí saiu um pouco daquele hype, daquela coisa de favoritismo. A Espanha virou meio que uma seleção, ok, tá na Copa, só que ela foi crescendo e ganhando relevância na hora certa. Agora, quem perdeu o segundo lugar é pra gente fazer uma live, um programa especial, falar sobre o assunto, porque eu, pelo menos, me toca quando eu vejo que a pessoa sente. E as lágrimas são um indício disso. O Scaloni chorou, o Messi também, por motivos também diferentes. E vamos ver o Scaloni, inclusive, que é campeão do mundo, ganhou a última Copa lá no Catar. E foi as lágrimas porque a Argentina viveu de superação, de não desacreditar, de insistência, persistência, de Messi. E o Scaloni foi as lágrimas no final, sem o título da Copa. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma. Lo siento. Tanta gente saiu da Copa, cada um reage do seu jeito, isso é particular, pessoal, não dá nem para analisar. Então vamos ficar no que este gênio produziu aí em campo. Sabe que perdeu a Copa, sabe que chegou muito longe e não ficou com a segunda taça consecutiva. E talvez aí represente o final de uma era, não sei se ele vai para uma Copa, não sei quando ele vai se despedir da seleção argentina, o que ele pretende, nem sei se ele está em condições de decidir isso agora ou se o Messi já tinha um plano, pelo menos algo definido previamente. Mas Chico Garcia, o Scaloni nitidamente é um cara que abraçou a seleção argentina, foi campeão, chegou mais maduro. Não gostei das escolhas que ele fez para a final, isso tem que ser claro, não foram as melhores, tanto que não ganhou, mas isso não apaga o brilho e a competência que ele tem como treinador da Argentina. Esse cara, ele já está na história, ele conseguiu fazer um time chegar em 2 finais, ok, ele tem a genialidade do Messi, mas não é fácil você comandar um gênio também, você entender que você tem um gênio no time e jogar para esse gênio, e ele conseguiu incutir isso na cabeça dos jogadores também. Ele tem entrevistas muito maduras, muito interessantes. Ele é um cara que, apesar de ser argentino e os argentinos são mais viscerais, ele é um cara muito equilibrado, até para demonstrar suas emoções. Quando a Argentina vira jogos, ele vai lá, se senta no banco, conversa com os auxiliares. Ele nunca foi um cara muito expansivo, é dele isso. E ali ele, talvez até por esse jeito, né, explodiu em emoção, porque a Argentina fez uma Copa de muita superação, Não era para eles estarem na final. E só chegaram pelo talento do Messi e uma seleção inferiorizada em relação a 22, em que ele teve que manter alguns caras ali que já eram campeões, mas ao mesmo tempo
A coragem que sobrou na Argentina, muitas vezes, para virar jogos durante toda a Copa, faltou na decisão. Eu acho que a escolha, não sei se física, foi muito equivocada, né? Ok que a Espanha está do outro lado e ela também, no jogo dela, impede você de criar muita coisa. Mas foi uma Argentina muito passiva, né? Muito aceitando o jogo da Espanha, sem nenhuma reação até o fim. Então, tudo que a Argentina teve até a decisão mostrou que, na final, não tinha mesmo como enfrentar uma adversária tão potente como foi a Espanha. Edu Dracena, eu tenho uma pergunta para você. O Mbappé foi o artilheiro, o melhor jogador da Copa, escolhido o Rodri, mas eu acho que a Copa do Messi, desta vez, foi até melhor do que aquela no Catar, quando a Argentina se sagrou campeã. Acho que individualmente ele foi ainda superior. Também acho, eu estou de acordo com o Chico também, né? Porque a Argentina só está aí por causa desse cara aí. Porque o que ele fez realmente em vários jogos, né, virou placares onde a gente já estava dando já como perdido, ele foi lá e colocou a cara, chamou a responsabilidade e além de fazer os gols, deu passe também, Renato. Então você vê realmente como é um cara diferenciado. Eu daria realmente o melhor da Copa para o Messi, eu daria sim, mas também está em boas mãos no Rodri. Claro. Então acho que essa coisa assim vai mais das escolhas, de repente de alguém escolher assim, não, vamos dar para o Rodri porque foi campeão do mundo, ganhou o título e aí a gente vai dar para ele. Mas a Copa do Mundo que o Messi fez foi exemplar assim com relação a chamar a responsabilidade na hora que a Argentina realmente precisou do talento, do cara que é um dos grandes da Argentina e foi lá e deu conta do recado. Doutor Marco Aurélio Cunha, não sei se ele vai para uma próxima Copa, tudo é possível quando o assunto é Messi, mas esta Copa foi emblemática, não é? Ele deu a vida fisicamente muito bem, 39 anos, concordo com o Edu, assistências, gols, dando a contribuição dele nos escanteios, bola parada, enfim, mas não levou o título e talvez muitos vão lembrar só disso. É uma pena, porque, na minha opinião, o Messi foi o maior jogador dessa Copa. Já vi prêmios políticos, jogadores que perderam Copa recebendo como melhor em campo. Me lembro na 2002, o Oliver Kahn ganhou... O Modric em 2018. Modric. Então, quer dizer, essa Copa, mais do que nunca, deveria ser meritória para o Messi. Ele recebeu o prêmio de melhor em campo, melhor da Copa, não em campo, mas da Copa, e seguramente seria justo. Ao invés disso, preferiram premiar 3 jogadores espanhóis que foram campeões. Nada contra, mas o Messi, sem dúvida, merecia, pelo tudo que ele proporcionou nessa Copa, pelo que ele já fez no futebol, merecia ter sido o melhor jogador. É uma pena que ele saia assim, não vai voltar mais, óbvio que não vai voltar mais. Eu creio que ele já cumpriu o papel dele em todos os sentidos da seleção argentina e ele não precisa expor mais o risco de ser julgado pelas pessoas que sempre têm uma crítica a fazer. Acho que a gente tem muita crítica sempre fazendo e pouco mérito. Acho que ele merece todas as considerações, todos os prêmios pelo que foi, pelo que fez, pelo que é. É provar mais o quê, né? O que é necessário. Bom, daqui a pouquinho a festa ao vivo, diretamente de Madrid, os espanhóis chegando para comemorar no país com a sua torcida. Pessoal, bora lá para Madrid. Quem já chegou e está acompanhando bem de pertinho a festa da Espanha é o Nilton Nunes. Olha, eu tô vendo que a movimentação já começou. Quero saber a programação, o que está planejado. Nilton, bom dia para você. Buenos dias, muchacho. Buenos dias, e hoje eu posso dizer buenos dias de campeão, porque realmente é uma delícia, Renata, a gente estar num país que disputa a final de Copa do Mundo e vencermos acima de tudo. Mas venceu com justiça, como todo mundo já falou aí, venceu quem deveria vencer, quem jogou mais futebol. E o que nós ouvimos hoje aqui, em especial da crônica esportiva espanhola, foi uma visão clara e muito coerente daquilo que a seleção da Espanha jogou. Foi uma nova geração que surgiu, que entra na história, foi também uma seleção extremamente equilibrada, muito consistente, e uma seleção que trouxe vida ao futebol e, em especial, alegria aos espanhóis. Ontem nós estávamos na Plaza Colón, que é uma das principais praças aqui de Madrid, uma festa para aproximadamente 40 mil pessoas, um mar de gente. E quando nós olhávamos as imagens que nós fizemos ontem, interessante que todas as imagens do público eram os torcedores indo para frente assim num ar de quase, porque a Espanha, como acabou de dizer aí o Ronaldo, ela massacrou
massacrou a Argentina. Então, os espanhóis a cada momento achavam que ia chegar aquela hora. Tivemos agora um ruído de conexão, mas o Nilton Nunes continua lá na Espanha, acompanhando tudo de perto. Já trouxe um pouco dessa programação, já eles vão estar desfilando em carro aberto. E ali o desembarque da Espanha, olha que bonito aquela foto oficial, mais uma para consagrar ainda mais esse grupo campeoníssimo. Já tinham vencido a Eurocopa, passaram pelas eliminatórias e chegaram na Copa do Mundo, quietos, discretos, empatando com o Cabo Verde. E no final deixaram a melhor parte acontecer, campeões amassando a Argentina. Ronaldão, é bonito de ver isso. O cara tem orgulho, eu fico pensando em cada jogador ali com a taça, sabendo que são campeões do mundo. Bonito de ver, menina Renata. Eu até anotei aqui, né, teoria Ronaldo Giovanelli. Ah, é? Começar meia boca e terminar com o título. Você previu. Você falou sobre isso. Esse era o caminho para o Brasil que eu estava desenhando, né? Era melhor perder para o Marrocos. Era melhor perder, que se tivesse perdido, não, mas a Espanha empatou com o Cabo Verde, então o empate poderia ter dado algo mais. Mas foi uma derrota, né? Foi uma derrota. Se bem que a Argentina sofreu contra o Cabo Verde também. Sofreu também. Então, essa teoria é maravilhosa. E a Espanha cresceu dentro da competição e amassando, né? Quando ela passa pela França, do jeito que ela passou, do jeito que depois vem na final e humilha o adversário, o argentino, querendo ou não, humilhou a Argentina. Só o Dibu esteve em campo. E o Messi ali falando, calma, gente, calma. Até 117 minutos, nenhum chute, né? Nenhum chute no gol, nada no gol. Então, impressionante a forma da Argentina ter aceito, né, toda a pressão da Espanha. E a Espanha, a qualquer momento, a gente vamos tomar uma aqui que daqui a pouco nós vamos comemorar. Olha a festa em Madrid, olha que beleza, olha. Mas a Espanha jogou para vencer, ela jogou para dominar. Cicinho, realmente, ela encurralou os argentinos, não deu espaço. O que me surpreendeu mesmo foi a demora em sair o primeiro gol. Mas aí vem essa coisa da emoção, vai para prorrogação, um reserva, define o placar. E ele vai ser o Ferran Torres, tão importante quanto o Iniesta foi em 2010. Exatamente, às vezes a gente espera o protagonista, né, ser o Yamal, o herói, mas assim, ele vem, como veio o Götze, né, na Alemanha, esse nome aí mesmo. O Mineiro. O Mineiro. O Gabiru. O Mineiro. Mas assim, e a gente esperando o Flaco. Aí não dá. Mas assim, Renata, que a gente acaba analisando a Espanha por esse jogo contra a Argentina, que foi absoluto. Mas se analisar a Copa do Mundo, todos os jogos, a Espanha jogou desse jeito. Não teve sofrimento. Contra o Cabo Verde, ela massacrou e não sofreu no seu gol. Contra que o Vozinha fez o jogo da vida. Exatamente. Né? Contra a França, que era que nós víamos aqui como uma seleção mais completa, também a Espanha foi Eu acho que o jogo absoluta. que a Espanha mais sofreu, por incrível que pareça, pensando em mata-mata, em mata só, foi o da Bélgica. O da Bélgica. O da Bélgica, porque Portugal, por mais que ela ganhou só no finalzinho, demorou, né? mas ela vinha melhor no jogo. Sim. Aí com a Bélgica eu acho que foi talvez o mais difícil. E nós achávamos nós achávamos que o Yamal era soberbo. Era louco de falar que a Espanha era a melhor seleção. seleção. Entrevista tem que passar de novo. Exatamente. Não é que ele fala, o cara tenta insistir, não, mas é a França. A teoria Ronaldo e a teoria Yamal. Realmente ele tinha razão, Ronaldo. Tinha razão. Você sempre tem razão, meu Então, amigo. querendo ou não, no fundo eu tenho razão. Sim. Não, e ali ele ainda tinha 18 anos, que ele fez 19 agora, só na última segunda-feira. E é um cara que vai dar muitas alegrias, Edu, ainda para a seleção da Espanha. Pensa em quantas Copas ele pode disputar. E fora o Lamine Yamal, o Cubarsí, que você falou, também tem 19 anos. Renata, é brincadeira, vamos ter várias Copas ainda e você vê realmente o trabalho é feito na base, né, da seleção espanhola. Então não é por acaso, né? Por mais que eles ganharam em 2010 e depois eles oscilaram, mas só que eles mantiveram, né, a postura, acreditando no trabalho, no processo, né? Você pega o treinador subindo da base, pega o profissional e isso também ajuda. Não perdeu a identidade. Então, não perdeu a identidade. E isso dá muito aos jogadores que estão ali trabalhando com ele e confia nele realmente. Eu acho que eu só não gostei da postura da Argentina, Renato. Quando eles pegam a medalha, eles ficam de costa. Maus entendeu? perdedores. Eu acho que a gente não, e o Paredes também, que perdeu a cabeça, foi pra
cima do Eu sou como Entendeu? cara lá no Eu acho que se jogador. realmente não quer fazer ali o corredor, verdade. mas fica de frente, Bem bate lembrado, palma, Edu. entendeu? Bem Então lembrado, acho que isso E o aí Flaco? não sabe perder. Vai voltar antes com o Memphis. E o Memphis? Vai! Não, e o Flaco Lopes, pela idade, também deve ter mais uma ou duas Copas. Aí não, aí vai é demais. tentar Copa. Aí é demais. Mas a gente não... Bom, calma que seguiremos com Copa do Mundo, é o grande finale, a despedida. Mas, gente, vamos falar de Copa do Mundo, mais o título da Espanha. Olha que bonita que foi essa imagem aqui, ó. Vamos falar da Argentina, vamos falar do que aconteceu. Querem falar dos shows também, não é? Teve Shakira, Justin Bieber, Ronaldinho. Madonna. Enfim, vamos dividir a rede. Teve terceiro lugar loucaço, 6-4 para a Inglaterra, para cima da França. Amigo do... Olha, se alguém tinha alguma dúvida da diferença entre jogo valendo, frio na barriga, responsabilidade entrando em campo, e quando você já perdeu seu objetivo, não quer mais estar ali, mas precisa, é protocolar, pois bem, Inglaterra e França acabou em 6-4, 10 gols a partida, só que a Inglaterra fez 4-0 no primeiro tempo, aí os franceses tiveram que se indignar e virou um jogo maluco e bom de se acompanhar. Essa aqui não é uma reportagem que vai mostrar os melhores momentos do duelo entre França e Inglaterra valendo o terceiro lugar da Copa. Não daria tempo de mostrar todos os gols e mais alguns lances de perigo das 38 finalizações. Então vamos logo mostrar os 4 gols da Inglaterra na primeira etapa. O primeiro, logo aos 3, com Declan Rice chutando de fora da área. O segundo com Konsa de cabeça, aproveitando o escanteio. Saka marcou os outros 2, construindo o que poderia ser um atropelo histórico do time inglês. Mas o que viria na sequência seria uma chuva de gols, mas não uma goleada. Se o jogo teve um gosto amargo para as duas seleções, quem compareceu ao Miami Stadium para se despedir da Copa do Mundo por aqui, veio em busca de diversão e saiu satisfeito com uma partida que entra para o top 5 da história das Copas, com mais gols marcados em um só jogo e de quebra entregou um placar inédito de 6-4. Quem marcou aos 3 minutos do segundo tempo dessa vez foi a França. E o gol saiu dos pés do único jogador até então interessado na partida, Kylian Mbappé, perseguindo marcas pessoais. Aos 9, Barcola recolocou a França no jogo. O 10º gol de Mbappé nessa Copa e o 20º dele em apenas 3 participações na história do torneio foi o que transformou a possível goleada em jogaço. Mas o hat-trick ficou com Saka, que de pênalti marcou o 5º da Inglaterra e o 3º dele no jogo. Para mim, pessoalmente, esses 3 gols representam muito. Há apenas outros 3 ingleses que conseguiram isso nessa fase final. É uma marca legal e me sinto orgulhoso de tê-la alcançado. Calma que não acabou. Dembélé tentou manter a França viva no jogo, marcando aos 51 minutos. Mas aí não dava tempo para mais nada, né? Dava sim. Olha esse gol que o Bellingham marcou, aí sim para fechar o placar num histórico 6-4 para a Inglaterra. Mesmo com o gosto amargo, o lugar no pódio da Copa de 2026 se torna a melhor participação inglesa na competição desde o título de 1966. Já a França, com o 4º lugar, se despede da era Deschamps, tendo conquistado um título e chegando a 2 finais, enquanto Mbappé, com 27 anos, deve seguir fazendo história com a camisa francesa na Copa do Mundo. Mal fini. Voilà, même si, évidemment. Embora com um desfecho ruim, a imagem que deixamos no segundo tempo representou o que a França fez de melhor nessa Copa. Jogamos, criamos chances e marcamos muitos gols. Sofremos e nos superamos, então preciso valorizar, mas claro, não totalmente feliz. Basicamente é isso que sinto. And that's basically the situation. Cicinho, olha aí, o Tuchel vai continuar na seleção da Inglaterra. Ele fez escolhas questionadas, deixou o Palmer fora, por exemplo, o Foden, o Arnold, Maguire, ok. Mas a Inglaterra teve a sua melhor colocação em Copas desde o título de 66. Já a França
Fim de ciclo para o Deschamps, era favorita, jogava um futebol envolvente e termina desse jeito, tudo meio bagunçado, meio deixado de lado. E a Inglaterra, pelo menos, sai honrosa com esse terceiro lugar, é o que eu vejo. Quis mais, né, nesse jogo aí. Esse é o tipo de jogo, Renata, que é bom para quem tem objetivos. No caso, o Mbappé, de ser artilheiro da competição, porque os outros nem fazia questão de jogar. Você falava nos bastidores do golaço do Bellingham. Exatamente. E aí, o que acontece? Você pega um jogo como esse, se você também não leva a sério, você corre risco de passar uma vergonha. E foi da maneira que a França foi pro vestiário. E ali o Deschamps chamou a atenção, mas fato é que o treinador que entrar na seleção da França também vai pegar uma equipe muito bem montada. Então, ele sabe lidar com essas feras aí, vai ter alguns que vão ter que ceder espaço, caso do Cherki, que falou, mas não mostrou para que veio. E o Tuchel vai ter a oportunidade também de rever, né, alguns conceitos dele. O Tuchel? Touchdown. Então, assim, algumas convocações que alguns jogadores que ele não levou, que pode agregar aí também, que tem uma grande seleção. Então, são duas seleções aí que estão à frente das demais para a próxima Copa do Mundo. A nossa profissão aqui, basicamente, é criticar, elogiar, comentar, não é? E aí a gente vai para todos os lados e tá tudo bem, depende da circunstância. Mas eu não sei como definir o que foi João Paulo Capelanes desta Copa do Mundo. O cara, eu não sei se ele dormiu. Não, isso é verdade. Todo mundo que ele escolheu torcer acabou perdendo, se dando mal, não sei. Mas aquela história, tá chegando ao fim, Capela, logo você volta. Tem filhinha, tem jogo aberto, tem a rádio, tem tanta coisa. E bacana demais. Uma cobertura divertida, maluca, acima da média. Você cumpriu muito bem o seu papel do início ao fim, Capela. Parabéns. Obrigado, Rê. Você é maravilhoso. Um beijo pra todos vocês. Olha, eu só espero, de verdade, eu tô mais ansioso do que ver minha filha, minha esposa, minha família, meu cachorro, Porpeta. Eu tô ansioso para saber se o doutor Marco Aurélio Cunha vai me recepcionar no aeroporto com uma faixa. O Capela sabe tudo de futebol, porque praticamente os caras veem tudo. E tem uma coisa ou outra nessa Copa do Mundo, viu? Espero o doutor com uma faixa maior que ele. Você sabe que o Capela ele não erra uma, ele erra todas. Ele é o cara mais volúvel que eu já conheci. Ui, não é o Cicinho? Pra falar de futebol. Não é. Cada hora ele aposta em alguém. Capela, você errou tudo, Capela. Tranquilo. Uma hora ele acerta, né, doutor? Não, Só não vai errar o país na volta. Eu acho engraçado, sabe o quê? É assim na vida, doutor. O senhor que é um cara vivido, o senhor sabe como é que funciona. Os nossos tombos, todo mundo aponta o dedo, mas os nossos acertos, todo mundo finge que não viu. É assim que a banda toca. Acerto? Quais? O Capelanes, ele vai contar a vida inteira lá quando ele tiver bisnetos, que sobre a Copa do Mundo do Brasil ele acertou. Ele vai dizer que ele falou, que ele cravou que era nas oitavas, aquela coisa toda. Já conversaremos mais. Tem Everton Guimarães também em Minas. Seguinte, na Novibet sempre já nos encontramos hoje com o Felipe Killing e agora vai essa menção honrosa pro trabalho da nossa Gabi Guimarães, dedicada, atenta, versátil, inteligente. Ela arrebentou, trabalhou aqui no Jogo Aberto com muito carinho e mandou bem demais. Então, parabéns pelo seu trabalho. Gabi, fica aqui o reconhecimento de todo o time Jogo Aberto. Boa tarde. Oi, Rê, ótima tarde pra você também. Obrigada. As palavras pelo carinho, adoro esse time do Jogo Aberto que é tipo da Espanha. Domínio completo, controle do jogo. É demais trabalhar com vocês. Muito obrigada pelas palavras. E essa Espanha que já deixou aqui os Estados Unidos, já está em Madrid, muito orgulhosa do que faz na história neste momento, não é? Simultaneamente campeã da Eurocopa, dos Jogos Olímpicos e também da Copa do Mundo, tendo muita identidade. Nós acompanhamos uma partida ontem de domínio completo, de segurança defensiva desse time do Luiz de la Fuente, que é a prova também de como os processos funcionam, não é, Rê? Esse treinador, o Luiz de la Fuente, passou pelas categorias de base
da Espanha. Inclusive tem um vice-campeonato em Jogos Olímpicos contra o Brasil, lá em Tóquio, na edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas o processo foi mantido. Muitos jogadores mais jovens foram desenvolvidos e foram campeões do mundo aqui nos Estados Unidos. Então os espanhóis têm muitos motivos para comemorar. Encontraram com o Ferran Torres, muitas vezes tão questionado, o gol que coroou o trabalho de toda uma competição. Do lado dos hermanos, a história é outra. Fica a decepção pelo futebol que não foi apresentado ao longo do torneio e também não foi apresentado na competição, e nem o aspecto anímico, de raça, de entrega. Esse também não apareceu na final no estádio MetLife. Agora, perguntas no ar. Será que foi mesmo a despedida de Lionel Messi? Não dá para cravar nada quando a gente fala desse craque, mas ele deixou o campo com um semblante diferenciado, emocionado, num tom de despedida mesmo. E também Lionel Scaloni, o treinador, também na entrevista coletiva falou em tom de despedida. Mas esses são assuntos para o futuro, são histórias dos próximos capítulos. Agora a gente repercute e muito a segunda estrela dos espanhóis. E quem vai contar como foi a repercussão internacional é a Tati Tavares. A euforia de Ferran Torres era de alívio, de quem foi herói. A Espanha chegou no topo do mundo pela segunda vez. O domínio dos europeus diante dos argentinos chamou atenção durante toda a partida. Essa foi a primeira vez que uma seleção não finalizou no tempo regulamentar numa final de Copa do Mundo. Só deu a Espanha. A Federação Espanhola não perdeu tempo, já costurou a segunda estrela na camisa. Os jornais mais tradicionais do país repercutiram a conquista valorizando a identidade da Espanha, que controla o jogo com posse de bola. Aliás, foram 20 finalizações contra 2 dos hermanos. O Marca trouxe na manchete: campeão do mundo de forma esmagadora. Toni Kroos, campeão com a Alemanha, exaltou o bicampeonato. O futebol venceu. Já o Diário AS destacou Lamine Yamal, a superestrela e o futuro. Aos 19 anos, o quarto jogador mais jovem a ganhar um Mundial. O portal também criticou o gesto dos argentinos durante a premiação, chamando de desprezo. Messi e os companheiros ficaram de costas para o palco. O Diário Olé exaltou a campanha argentina. O país deu tudo de si e caiu de pé. O La Nación escreveu: as lágrimas do capitão, Messi chora, a Argentina o abraça. Essa cena do Messi chorando rodou o mundo e pode ter marcado o encerramento da história do jogador em Copas. O craque deixou o estádio em silêncio. Como de costume, os memes começaram a viralizar. Aquela foto antiga do Messi dando banho no Yamal ainda bebê foi recriada de várias maneiras nas redes sociais. O irmãozinho do Yamal roubou a cena nesse Mundial. E depois do título não foi diferente. Alguns brasileiros celebraram. Essa criança está feliz e a Argentina está triste. Dia especial. O pequeno correu para dar um abraço no irmão que agora é campeão do mundo. Com o título conquistado, é hora dos espanhóis pagarem as promessas. Antes da final, Cucurella garantiu que se fosse campeão, tatuaria o rosto do técnico Luis de la Fuente. E agora, hein? Não sou tão feio a ponto deles terem que esconder a tatuagem em algum lugar. Mas me diverte. Acima de tudo, estou orgulhoso por eles cumprirem a palavra. Se você diz algo, tem que cumprir. Tenho que pensar no melhor lugar para colocar. As pessoas vão me perguntar. Tem que ser num local visível. Espero que me deem ideias. O nosso Vini Júnior parabenizou lá nas redes e aproveitou para dar boas-vindas ao Real Madrid. Rodri, eleito o melhor jogador da Copa, saiu do estádio, carregando o objeto mais desejado do mundo. No ônibus, muita festa. No fim, venceu a seleção com a maior invencibilidade da história.
Já são 38 jogos sem perder. Um título que consolida uma geração que gosta de ter a bola. Ah, vão lembrar que em 2030 a Fúria joga em casa. Ouviram falar em 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, 2 é excelente, é maravilhoso. Olha. E ó, esse cartaz aqui nos emociona, assim como o Messi nos deixou emocionados, o Scaloni, o Brasil sair mais cedo também provocou lágrimas, agora são lágrimas de felicidade. Porque essa dupla... Gente, eles se desdobraram, eles abdicaram muita coisa para fazer uma Copa do Mundo perfeita, bem contada, bem trabalhada e amarrada. E eu tenho muito orgulho de saber que chegamos aqui com um time que talvez não seja o maior em quantidade, mas em qualidade é imbatível. Obrigada, dupla! Muito obrigada a vocês. Não tenho nem palavras mais, só agradecimento e agradecimento. Essas plaquinhas aqui que a gente fez essa brincadeira de manhã é porque, sabendo da sua generosidade, nós sabíamos que você agradeceria, mas somos nós quem temos motivos, não é? Pra te agradecer. Eu até falava com o Fê de manhã, aliás, ontem, né, Fê? A Rê faz com que a gente cresça, com que a gente não entre no ar querendo falar o óbvio, porque ela vai prestar atenção em tudo que a gente está falando. É uma profissional que sabe reconhecer qualidade, reconhecer esforço. Então, muito obrigada, não só a você, Rê, mas a todo o time do Jogo Aberto, quem fala com a gente, quem edita as matérias, pessoal da produção, da pauta, do switcher. Muito obrigada de verdade. Toda essa equipe engrandeceu o nosso trabalho e eu estive ao lado também de um parceiro gigantesco chamado Felipe Killing, com quem aprende muito também. Muito obrigado, viu, Gabi? Obrigado, Rê, por toda a oportunidade. Você eleva o nível, a Gabi eleva o nível. Eu até falei para a Gabi, né? Ela entende bastante o que eu passei aqui, porque a gente passou muitas coisas juntos. Até mandei uma mensagem hoje para ela cedo, para falar, Gabi, você viveu muita coisa que eu vivi aqui. E é difícil, às vezes, quando o corpo pede descanso, a gente ainda tem que entregar, mas é isso. Quando a gente entra aqui rindo, é um trabalho por trás enorme de uma equipe e de uma dedicação, porque o que ela falou é a pura verdade. A Renata Fã sabe muito, os comentaristas sabem muito. A gente não pode chegar aqui e simplesmente falar o óbvio. E isso exige muito da gente, mas é muito gostoso também. Muito obrigado. Olha, que emoção, de verdade, porque o time é todo, é completo. Muita gente só pensa em quem está no vídeo. Nós temos também uma estrutura muito bacana de apoio, isso nos ajuda. E saber que vocês passaram tantos dias longe da família, longe da rotina, mas trabalhando, se dedicando e trazendo um olhar que é tão próprio, é tão competente, é tão pessoal. E isso é importante. Jornalismo, entretenimento, esporte, tudo anda junto aqui no Jogo Aberto. É a nossa filosofia desde sempre e vocês realmente arrebentaram. Então, agora é só saber que a missão foi cumprida com louvor e vocês fizeram um trabalho digno e incrível. Obrigada de verdade. Felipe Killing e Gabi Guimarães, vou falar pela última vez. Diretamente dos Estados Unidos para o Jogo Aberto e para o mundo, não é? E com o Killing, com a Gabi, com todo o nosso time, os personagens da Espanha desfilam por aqui também. Que se siente satisfacción, orgullo, es un honor dirigir a estos jugadores, un honor trabajar con un grupo de cuerpo técnico maravilloso, un honor tener gente en la expedición que hacen el trabajo mucho más fácil, un orgullo. Y así se hacen las cosas, insisto, mucho más fáciles. A todos los compañeros que han hecho posible que aquel récord de imbatibilidad, el que solo hayamos encajado un gol, entonces estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros por haber podido mantener ese nivel defensivo. Hemos venido haciendo un trabajo increíble todo el torneo, no solo los defensas ni el portero, creo que es un trabajo de todos, cómo presionaba hoy Arzábal, cómo venían los medios a ganar las segundas jugadas y al final es un sacrificio de todos, atacamos juntos, defendemos juntos y yo creo que esta es una de las claves de este equipo. Muy contentos, es un sueño hecho realidad, un objetivo cumplido, sabíamos que teníamos equipo para poder hacerlo, lo hemos hecho, así que ahora disfrutarlo. A Espanha consegue mais, ela transforma todo mundo em protagonista, não é? Bom, você sabia que a Ayrton Guimarães, nós levamos muito a sério esse título espanhol, acompanhamos a caminhada completa, a evolução
e eles chegaram na final maduros, dominantes e superiores. Renata, você lembra que no início da Copa, o Carlo Ancelotti disse que o campeão seria o time que não era quem faria mais gols, mas quem tomaria menos gols. E lá atrás, o Carlo Ancelotti também disse que não teríamos uma Copa de protagonistas. Durante a Copa a gente até teve. E não foi só um. O Vozinha, o Messi, o Mbappé, durante um tempo, outros em outras seleções e tal. Mas no final das contas, a seleção campeã foi a seleção do coletivo. Porque o principal protagonista da Espanha, ele não fez uma boa Copa, vinha se recuperando de uma questão física e tal, não fez uma boa Copa e nem uma boa final. Foi importante para o sistema, mas a Espanha não joga para ele como ele faz, por exemplo, no Barcelona. Ele pegar a bola e resolver. A Espanha tem um outro tipo de jogo. Então, curiosamente, o que o Carlo Ancelotti disse lá atrás, já está sumido, hein? O que disse lá atrás foi o que aconteceu. Um gol, Renato. Tomaram um gol na Copa, um negócio impressionante. E foram esfolando todo mundo que veio pela frente. Então, não são desleais, jogam duro, mas não são desleais. Não é um time muito faltoso, é um time que sabe o que fazer com a bola. Joga de uma forma absolutamente natural, foi muito merecido o título. Depois que ganharam, porque é o seguinte, a gente falou de maus perdedores e a Argentina foi mais uma vez uma má perdedora. Ah, mas você quer então o Brasil que perde, baixa a cabeça e vai cada um caçar um vai para Ibiza, outro vai para não sei aonde, outro vai para o Canadá, outro vai para o bingo, outro vai para o cassino. Não, nós estamos falando de maus perdedores e maus ganhadores. Quando a Espanha, em outras oportunidades, a Argentina ganha e ela humilha o perdedor, ela humilha os rivais. A Espanha não fez isso, ganhou na classe, ganhou na bola, não deu porrada, muito antes pelo contrário, tomou porrada, porque os maus perdedores agrediram Paredes, que o Matheus Pereira acabou com ele aqui no Mineirão. Ele foi o agressivinho, o lutador de Muay Thai depois do jogo. O Ayala entrou em campo e deu porrada, teve jogador que deu soco no peito de jogador da Espanha e depois, ainda nessa de maus perdedores, viraram as costas no momento em que o adversário estava recebendo a premiação. Então a Espanha foi campeã na bola, na elegância, não houve violência, não humilhou o adversário e por isso foi muito merecido. E aos argentinos, eu só lamento, mais uma vez, a postura. Quando ganham, gostam de humilhar. Quando perdem, fingem que está tudo bem, dando as costas para o ganhador e agredindo o ganhador dentro de campo após o jogo. Um negócio lamentável a postura da Argentina e a Espanha, sinceramente, deram show de bola principalmente, e de postura. Os caras tiveram muita postura e muita bola. E o De La Fuente é realmente um monstro, um grande professor. E foi um dia professor do próprio Scaloni. Realmente um embate de qualidade. Muitos não esperavam a Argentina na decisão. Tinha França, Inglaterra, muita gente aparecendo. Só que a Argentina, ela criou essa filosofia, Chico, emocional, de luta, de superação, de garra. Falamos sobre isso o tempo inteiro e o Messi crescendo. Só que a Espanha, ao mesmo tempo, ela foi mais discreta, ela talvez não fez tanto barulho. Me chamou a atenção que antes da decisão da Copa, por conta dos raios e chuvas, eles não treinaram, tiveram que fazer só atividades na academia. E mesmo assim, os caras chegaram na final e mandaram ver do início ao fim, sem abrir mão do estilo de jogo. Quando a Espanha faz aquele jogo contra a França, ela mostrou um mundo ali que ela estava credenciada para ganhar a Copa. Ela já chegou como uma candidata, talvez, não sei se favorita, até pela condição física do Yamal. A gente imaginou que a Espanha era uma dessas equipes. E durante a competição, ela não mostrou um futebol avassalador como a França, por exemplo. A França jogou plasticamente muito mais bonita, né? De um jeito muito mais bonito do que a própria Espanha. Mas futebol não é só sobre isso, né? É também consistência, é você, na hora decisiva, fazer o que precisa fazer, é você manter a sua identidade. Então a Espanha, ela foi, cara, muito regular, ela foi linear, Chico, até o final. Se fosse luta de boxe, a Espanha ganharia sempre por pontos. E a França... Alguns nocautes. E outros nocautes próprios. Eu não sei se ela foi regular, Chico, mas ela foi crescendo.
Pode ser. Não foi assim, e cresceu na hora que precisava, foi crescendo, começou empatando o primeiro jogo, aí foi indo. Teoria Agora, Ronaldo Giovanelli. Essa teoria... É que eu acho que a Espanha, onde ela deu a virada, foi contra Portugal, porque é um clássico ibérico, ganhou só de 1-0. Aí depois ela vai e sofre um pouquinho contra a Bélgica e amassa a França e amassa a Argentina. Capelanes, o que foi? É oportunismo? Qual é o problema? O que está acontecendo aqui, Capela? Atenção, gente, eu fui nocauteado agora pelo doutor. Nocauteado. Mas o exemplo foi bom, hein? Não, ô Rê, eu já montei a minha mala, então as suas anteninhas estão bem guardadas, por isso que eu não tô com ela, não. Agora, o doutor é um pavãozão, né? Eu amo o doutor, gente. Ele sempre te acha, né? Há 2 semanas, eu vou ter que achar o doutor. Doutor, ó, é o seguinte, eu fiquei tocado com os elogios merecidos pro Killing, pra Gabi, vocês aplaudiram. Eu não quero aplauso, eu quero o senhor me recepcionando no aeroporto, porque eu tenho muitas histórias pra que a gente possa conversar. Eu vou com o senhor com esse peitão de pomba aí, atenção. O senhor com esse peitão de pomba agora, aí porque a Espanha, se fosse uma luta de boxe, seria por pontos e tal. O senhor há 2 semanas falou que era um futebolzinho, que isso, que aquilo, nunca que falei futebolzinho. Agora virou o melhor do mundo. Você muda minhas palavras, nunca falei futebolzinho. Falei um futebol tático, até certo ponto chato, em alguns momentos, pragmático, com pouca finalização. É tudo verdade, eu acabei de dizer isso no programa. Só que ganha por pontos, sabe conduzir o jogo até o adversário sucumbir. É isso, a Espanha é isso. E às vezes não dá certo e cai fora na fase de grupos. Volta, né? Mas não é que dá volta, eu argumento. Aceite, o senhor errou. Eu não errei de jeito nenhum. A emoção da Argentina não foi suficiente para ganhar do pragmatismo espanhol. Ponto. Aliás, sobre acertar ou não acertar, claro que vamos ter conferências por aqui hoje. Prepare-se! Adoramos. O que foi dito há 1 ano, há meio ano, há 10 dias e por aí vai, não é? A gente faz um rápido intervalo, tem recadinho e tem sequência no YouTube com mais comentários sobre a Copa, Espanha campeã. Não quero mais falar de Brasil, chega, né? Já falamos muito. Mas tem muitas conferências sim. Brasileirão aí. Não, mas temos que falar sim. Do YouTube, honestamente, eu não sei se alguém dormiu na Espanha depois do título conquistado pela seleção. Fato é que isso é apenas a concentração, a preparação, porque logo mais os grandes heróis espanhóis, campeões do mundo pela 2ª vez, estarão desfilando em carro aberto. Não sei, alguns vão estar que nem o Ronaldo, acho que já tomaram todos os líquidos do mundo, claro. Outros mais contidos, outros vão estar lá pulando, celebrando. Cicinho, esse é o momento que todo atleta profissional de futebol espera. Ganhar uma Copa do Mundo é para poucos e a Espanha foi lá e outra vez carimbou mais uma taça. Exatamente, esse é o momento que faz o atleta que ganhou refletir que valeu a pena, né? Valeu a pena você abrir mão de muitas coisas para poder ter a oportunidade de viver um momento mágico como esse. Então é um momento para poucos, né? Eu tive a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, mas não cheguei ao nível como esse de poder comemorar um título, infelizmente, mas... Como? Nós não chegamos campeão do mundo aqui? Não, aí foi com o São Paulo, né? Aí nós estamos falando de seleção brasileira. Estamos falando de seleção brasileira. E eu, assim, fiz parte de uma seleção maravilhosa, assim, que todos davam como queria ganhar, né? Então é o momento de refletir mesmo a seleção brasileira, os jogadores refletir sobre abrir mão de muitas coisas, até mesmo de família, para viver 40 dias confinado para você ser premiado e comemorar com o torcedor. Então é bacana de ver um momento como esse. Não só os jogadores são recompensados, mas também os torcedores, né? E quando a Espanha pensa na campanha feita nos Estados Unidos e também no Canadá e também no México, ela tem muito o que se orgulhar. A gente volta ao vivo. Estamos aqui no clima da Copa do Mundo, Espanha campeã, está aqui atrás de mim, está em todos os lugares. Madrid não cabe, porque vai ter tanta festa, vai explodir a cidade e com merecimento. E tem
Ronaldo Giovanelli por aqui. Rona, estamos voltando para a nossa realidade a partir de amanhã, hein? Eu ia falar isso aí pra você. Vai ter uma Copa do Brasil aí emocionante, bebê. Eu não sei, eu tava me sentindo meio Cinderela na Copa, agora já virei gata boaleira. E aí, Rona? Vamos lá, bora! O Band foi espalhado nessa Copa. Inclusive, também fomos a Buenos Aires para acompanhar uma eventual conquista da Argentina na Copa. Não aconteceu. E o William Tales relatou e vai relatar outra vez aqui pra gente como foi a expectativa, a decepção e, no final, o orgulho também pela trajetória conquistada pela seleção de Scaloni. Fogos de artifício no céu, uma grande homenagem à seleção no Obelisco e a rua lotada de torcedores em festa. Parecia até a comemoração de um título, mas não era. Buenos Aires parou para buscar a quarta estrela. E nem mesmo os 8 graus de sensação térmica impediram os argentinos de tomar as ruas. A gente não é problema frio, não é problema chuva, não é problema nada. A fila para entrar na FanFest de Palermo dava a volta no quarteirão. Mais de 15 mil torcedores foram para lá acompanhar a partida no telão, cheios de confiança. Eu digo 3-1. E recuerden, 2 goles de Messi e 1 de McAllister. 3-2, pero vamos a salir, yo creo eso. 3-2 con 2 de Messi. ¿Cuánto? 2 de Messi tiene que ir. 2 de Messi para que sea goleador de histórico. Já a Praça da República virou um mar de gente. Os torcedores estavam em todos os lugares, nas grades, nos postes e, se pudessem, subiriam até no Obelisco. Tudo para colocar a bandeira da Argentina sempre o mais alto possível. Vamos a ganar, que Deus quiera eso nomás. 3-1, 3-2. Mas eles não tiveram a mesma sorte do pessoal da FanFest. Sem um telão sequer na praça, os torcedores tiveram que improvisar para ver a final. La verdad que es una experiencia muy linda, bueno, lástima que no lo podemos ver en la pantalla, pero bueno, ojalá ganemos, salgamos campeones otra vez. Esse otimismo seguiu por toda a partida, até a prorrogação, mesmo sem dar um chute a gol e com Enzo Fernandes expulso. Mas na prorrogação, Ferran Torres pôs a Espanha à frente do placar. Da Espanha! Da Espanha! E já no final chegou a notícia do empate. Mas era mentira. Apesar da frustração, os argentinos deram adeus ao sonho com aplausos e de cabeça erguida. A quarta estrela não veio, mas a festa continua. E toda aquela confiança no título se transformou em um grande orgulho pelo país e pela seleção. Esto es algo único, inolvidable, no me importa nada. Gracias mamá por hacerme argentino, gracias mamá por darme esta pasión, gracias mamá por todo lo que quiera. Edu, a Argentina fez o que pôde, chegou numa decisão com todas as honras, com vários cenários e histórias para contar. Só que na hora que enfrentou uma seleção mais completa, uma seleção que joga pelo coletivo, não conseguiu nem aparecer. Quando reagiu já era tarde demais e no desespero, depois que a Espanha, lá na prorrogação, abriu o placar. Nath, quando você marca o cara que faz a diferença, como foi marcado o Messi, os outros jogadores teriam que chamar a responsabilidade. Infelizmente não chamaram, né? Deixou realmente a questão do individual muito para o lado só do Messi, mas também não chamou a responsabilidade. E, por outro lado, a seleção espanhola fez o jogo que todo mundo esperava. O que mais, assim, deixa, não feliz, contente, mas é reconhecer o trabalho que foi feito. Não é porque não ganhou, as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Porque você vê um trabalho, você vê uma união, você vê um treinador jovem que já é campeão e agora ficou em segundo lugar. Então, muitas vezes, a gente só valoriza o campeão, mas a gente também tem que valorizar o trabalho que foi feito, que a seleção argentina fez nesse ciclo também, porque depois foi campeão, ele manteve, né, o trabalho, trouxe alguns outros jogadores, poucos jogadores que entraram dentro do contexto dele, principalmente o Flaco Lopes, que foi o jovem, não estava na outra Copa, então abriu e aí a gente vê, por exemplo, a Espanha, que foi bicampeão, né, e tem um time que tem tri transferban. Que isso? Como é que é? Rapaz! E aí, você vai ficar quieto? Título também. Você vai engolir essa?
aqui, avisar daqui, já que é pra ir lá passar vergonha, não levasse a seleção brasileira. Tem time que ganhou tri, levasse pô. o Palmeiras. Tem time que é vai e não ganha. Agora o Flamengo foi tri, fez mal. Eles querem sair da Copa do Mundo, Renato. Os caras já querem avançar, já. Levaram o Flaco aí agora. Bicampeão e tri, agora tem que chorar. Agora, todo mundo sabe que a Copa do Mundo, dependendo do que vai acontecendo, os treinadores são obrigados, não que eles queiram, a mudar os times, a escolher outros jogadores. A Espanha começou com o Fabián Ruiz, depois tirou do time, aí depois o Yamal já entrou no lugar do Gavi, foi acontecendo. A Argentina, Capelanes, é a mesma coisa. Ele poderia ter começado com o Simeone, não começou, resolveu apostar no Nico Gonçalves, aí tem o Paredes, que era um cara que fazia ali aquele 5, ele também abriu mão. Enfim, o Scaloni parecia que não estava convencido do seu time inicial e talvez isso tenha pesado na decisão. Capela. Ô, Rê, eu vou usar um argumento aqui. Eu acho que você não vai concordar comigo, meus amiguinhos também não, e quem tá em casa, aí nos botecos, padarias, restaurantes assistindo também não. Tá tudo certo. É um pensamento que eu vou jogar no ar, abraça quem quer. Eu não vou aqui minimizar o título da Espanha, maravilhoso, merecido. Realmente eu achei vexatório a Argentina não ter dado um maledeto chute no gol durante os 90 minutos. Foi chutar na prorrogação e olhe lá também, que foram chutes horrorosos. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, a Argentina chegou morta na final. Quando eu falo morta na final é cansaço. Ô, gente, vocês têm ideia o que é, numa competição agora de 8 jogos, você ter que poupar jogador porque os caras não estavam se aguentando em pé? Isso aconteceu na fase de semifinal, quando o Depou foi poupado contra a Inglaterra porque ele não tinha perna. E o Paredes, tirando aquela coisa ridícula, né? O argentino não sabe perder, foi lá brigar, bater nos caras e tal. O Paredes fez uma Copa gigantesca, defensivamente, organizando, jogando. Eu sei que tem uma questão também de preferência do Rodri. Onde já se viu também, só uma sublinhada. Pô, o Rodri não deu uma assistência, não fez um gol, eleito o melhor da Copa. Ah, vai dormir, senhora FIFA, faz uma média gigantesca. Mas voltando a dizer, eu acho que muito daquilo que a gente esperava da Argentina e não foi entregue, foi porque os caras chegaram na final cansados, esgotados, eu não digo nem mentalmente, mas fisicamente, porque vieram de várias prorrogações, de jogos duríssimos, né? Porque a Argentina também não conseguiu sobressair contra adversários inferiores, então acho que muito também da soberania da Espanha se deu à questão física que faltou para a seleção argentina. Esse é um argumento que eu jogo pro ar, mas sem minimizar o bicampeonato da seleção espanhola. Aí é que tá, o gênio da Argentina, o Messi, tem 39 anos. E com 39 anos, até dei minha opinião aqui, que ele jogou a melhor Copa de todas. E deveria ser o craque da Copa. Só que a questão toda é que eu achei que o time da Argentina, apesar de muito qualificado, Cicinho, talvez não tenha acompanhado esse ritmo do Messi, essa preparação. E às vezes alguns jogadores estão cansados, temporada, um monte de variáveis. Mas o que você detectou de incoerência no Capelanes? É porque, assim, por isso o mundo não concorda com o Capelanes, né? O mundo não concorda com ele por tamanha pachecada dele quando se trata de falar contra o Brasil. Capelanes, entenda bem, e aqui vai uma palavra de um ex-atleta. Meu irmão, uma final, o cara soa sangue, não tá nem aí com cansaço. Esse é o momento que cansaço é deixado de lado. Agora, porque a Argentina tava cansadinho. Se fosse o Brasil, é porque o quê? Os caras ganham dinheiro, os caras isso, os caras são pipoqueiros. Engraçado. Os caras da Argentina foram engolidos por uma seleção que soube jogar. Uma seleção que soube jogar. Mas aí você é a França também não conseguiu jogar contra a Espanha. Só que quanto mais corda eu dou pra você, mais você se enrola. Como se enrola? Quando eu falo aqui no programa que jogador é muito bem remunerado, tem toda a estrutura do mundo pra jogar quarta e domingo, e você me critica, aí vale. Não. Mas aí... Se você pega minhas falas, eu sempre falei que eu era um cara que eu gostava de jogar de quarta e domingo. Eu nunca tive problema em ficar... Eu nunca pedi pra ficar de fora. Eu sou super a favor de jogar quarta e domingo. Eu não estou falando de você, eu estou falando do atual momento do futebol brasileiro, que pra mim, jogador é bem remunerado e tem todo... Não, eu não posso responder pelos outros, eu só tô falando que você, quando se trata de jogador brasileiro, você quer cornetar o cara. Agora lá de fora você é pacheco. Você vem com um discurso demagogo, falando que tem que suar sangue. E demagogo? Eu nem sei o que é demagogo. Fala português, demagogo. Posso pedir a atenção de vocês? Eu
Valeu, Cabelani. Eu gosto dessa loucura. Bom... Olê no YouTube hoje, Espanha. Vamos. Ai, ai, ai. Sim, eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores e vou repetir no YouTube. Um beijo para você que nos acompanha pela internet. Se o Brasil fizesse uma campanha como a da Argentina de chegar à final e perdesse hoje com Ancelotti e tudo mais, teríamos orgulho ou críticas? Metade orgulho, metade crítica. Né? Lenha. Unanimidade não. Porque o Lenha. Brasil, assim, o Brasil a gente cria expectativa e aí se não ganha a gente acaba cornetando. Por quê? Nós somos o país pentacampeão, então a gente sempre quer vencer e a gente não aceita a derrota. Então, assim, há a questão da crítica, mas pelo atual momento do Brasil, o mais coerente seria o quê? Os elogios. Edu, você acha que o pessoal aceitaria ficar em segundo lugar? Que seria essa coisa de, olha, chegamos longe, foi bacana, nos divertimos? Ou seria só porrada? Não aceitaria, Renata. O Cicinho 50-50, 70-30, Cicinho. 70% nego criticando, porque a postura que a seleção ia jogar, do jeito que ter um chute a gol, com certeza iria estar criticando aqui pelo não futebol aplicado no jogo da final. Mas aí você está falando que o Brasil teria jogado como a Argentina? Não, eu estou falando se fosse o Brasil da mesma forma que jogou. Aí eu acho que tudo depende de como você perde, né? É isso que eu estou te falando. Mas acho que a Argentina não jogou e mesmo assim foi aplaudida. É isso que eu estou falando. Se o Brasil, você aplaudiria? Então, é porque a Argentina ninguém imaginava que fosse tão longe. Pelo menos eu não imaginava. O Brasil da mesma forma. Então, cara, seria o melhor resultado em 20 anos, 24 anos. Mas vocês não acham que a Argentina entrou como favorita na final por causa do Messi? Não, favorita não. Não sei não, hein, gente? Doutor, o brasileiro ia reconhecer de que maneira? Quando o Brasil perdeu para a França, a culpa foi da situação do Ronaldo, todo mundo criticou o Brasil. E o Brasil foi à final com a França. Se o Brasil fosse a final na casa da França, né? E éramos os atuais campeões. E éramos os campeões. Todo mundo meteu o pau, a crise, foi vender o jogo, falaram um monte de besteira. Se perde agora, a culpa era do Neymar. Não tem nenhuma dúvida. Não, mas o momento Neymar. é diferente, doutor. Mas tudo bem. Nós estamos há 20 anos sem sentir o cheirinho de uma final. Sim, brasileiro, uma semi. Então, assim, em 98, nós éramos o atual campeões. Sim. Então, o brasileiro não aceita ficar em segundo, e meteu o pau. E agora continuariam falando mal e iam colocar 49%. Achar um culpado. Iam colocar a culpa no Neymar. Será que o Capela concorda com o doutor, finalmente? E aí, Capela? Tá se coçando. Aqui, ó. Olha lá. Floriou, mas não respondeu a pergunta da Renata. Renata, repergunta, por gentileza. A pergunta é a seguinte: se o Brasil fizesse a mesma campanha que a Argentina, chegasse numa final e não levasse, teria mais crítica ou orgulho? Brasil chegar na final da Copa? Que é isso? Sabia? Olha lá. louco. Ronaldão, e você? Você, que não mede pau. Ai, você sumiu mesmo, gente. Sumiu. Acabou. Sumiu. E você, Rona? Daqui a pouco ele aparece. Olha lá. Voltou. Ele é assim, né? Do nada. Ai. Ó, da forma que jogou a Argentina, que não jogou nada, a gente estaria aqui batendo. Claro. E batendo muito. Mas claro. Muito. O brasileiro agora só sabe fazer isso, ele só espera oportunidade. É uma pena. Porque a seleção também tem culpa nisso. E ainda bateram até no México. Não, mas segundo a ignorância do Capelanes, é melhor terminar igual a Inglaterra, ganhando o terceiro lugar, do que igual a Argentina perdendo. Aí é doideira. Você terminou ganhando. Teve um time. Nossa, sim. Teve um time ano passado que jogou uma final de Libertadores e também ficou 90 minutos sem dar um chute no gol. Então, você é um dos brasileiros que critica. Eu tava esperando, eu falei, será que alguém vai falar isso? Eu tava só esperando a hora. Voltamos. Olha lá quem chegou.
todo mundo elegante, com terno, já vão ser recebidos pelas autoridades, pelo público, vão fazer aquele protocolo esperado, desejado. Esse é o dia que o cara não fica cansado, o cara não quer que acabe, vai tirar quantas fotos forem necessárias. A gente vê ali os heróis espanhóis, muitos jogadores, o Cubarsí ali conversando com o Llorente, o técnico De La Fuente por ali. Eu vi antes também, deu uma passadinha o Ferran Torres, estava todo alinhado. Então, os grandes protagonistas passando por aí e esperando esse momento de celebração. Mas feio essa roupa aí, hein, Rê? Hã? Feio essa roupa aí. Olhando aqui, 34 graus nesse momento em Madrid. Meu Deus, pensa no calor. Você acha que vai sentir calor aí? Vai sentir calor não é nada, bebê. Você é louco. Aí já tá todo mundo hidratado, você vai ver, vai dar meia hora de hidratação. A hidratação é importante. A hidratação Gente, esse é o momento. Não, claro, mas daqui a pouquinho vai ter tempo para hidratação de sobra, não é? Muito tempo de sobra, hein? Eles vão continuar se hidratando nas férias também, não é? Só que levantando a taça, comemorando, aquela coisa toda, a diferença. Doutor Marco Aurélio Cunha, é apoteose, tem que aproveitar, tem que curtir até o último segundo. Para quem trabalha em futebol, para quem vive do futebol, esse é o melhor momento da vida profissional. Eu me lembro quando nós chegamos aqui, campeões mundiais em 2005, já faz tempo, né? Foi uma apoteose na cidade, algo nunca visto, a emoção que a gente sentiu. Então, acho que tem que curtir muito mesmo, muito. Olha ela ali, ó, doutor. O Brasil 2002. Olha ela ali, o Rodri carregando a criancinha. Mas eu vejo assim, você não consegue mensurar, né, o que é um título mundial assim de seleção. Ao lado do De La Fuente, até os profissionais ali da segurança. E o Rodri, que apanhou do mundo, da mídia, porque foi eleito bola de ouro e não o Vini Júnior, agora está tendo uma consagração como o melhor jogador da Copa do Mundo, eleito pela FIFA, não é? Sabe que eu vi uma entrevista... E agora levantando essa taça, Chiquinho. Eu vi uma entrevista do Guardiola, muito questionado sobre o Rodri, que ele não estava conseguindo desempenhar mais aquele futebol. E ele disse, o Rodri vai estar bem na Copa do Mundo. E são 2 anos, né? LCA, o Edu sabe muito bem. Ele não conseguiu desempenhar em alto nível, ele é um cracaço de bola. Né, Chico? E lesão agora séria. ele conseguiu recuperar bem da lesão para... E o Real Madrid está de olho no Rodri, eles acham que precisa de uma identidade espanhola dentro do meio campo do Real. Já levaram o Cucurella, não é? Então, tem uma história que pode acontecer. Mas a gente vê aí todas as autoridades, todo mundo celebrando com orgulho nacional. Segundo título na história da Espanha, tomou um gol apenas na Copa do Mundo. Uma defesa sólida, um meio-campo elogiado, um ataque que nem precisou produzir tanto assim como em outras competições, mas que realmente deixou essa sensação de uma seleção completa do treinador, doutor Marco Aurélio Cunha, até o grupo, o elenco formado, as escolhas do De La Fuente. Realmente a Espanha chega, não tem retoques, é um título incontestável. Substituições feitas sem nenhuma crise, trabalhando o grupo todo, rodando, aquela questão de fadiga, de cansaço, de lesões, foi muito bem administrado. Eu acho que está com ótima referência, tem que ser enaltecida sempre e durante 4 anos são os campeões do mundo. E Cicinho mesclando juventude e experiência, não é? Trazendo um time extremamente homogêneo. E eu concordo com o doutor. Jogadores que não eram titulares num jogo, no outro eram. Ele conseguiu rodar muito bem o elenco. Renato, e você brilhantemente colocou aqui, durante o programa, algo muito interessante que chama muita atenção mesmo. O protagonista nessa seleção foram todos. É assim, impressionante o desenvolvimento de todos os jogadores. Não tem... O Yamal era o cara que nós pensávamos que ia ser o carro-chefe, mas aí apareceu o goleiro, apareceu o Pedro, lateral, né, para não falar o sobrenome. Cubarsí. O Merino, apareceu o Cubarsí, apareceu o Cucurella. Aí o Fernando Torres vai e faz o gol. Então, assim, é uma equipe completa, onde todos assumiram protagonismo e, assim, uma equipe que terminou a competição descansada por gostar da bola, por ter sempre a bola. Acabaram com os adversários. Quem tem a bola corre menos, né? Exatamente. Quem não tem, corre atrás. Os adversários e terminaram soberano. A melhor equipe venceu, valeu, assim, justo. E, Ronaldão, olha quanta gente já esperando pela seleção espanhola. Hoje vai ser um mar vermelho lá em Madrid. Mar vermelho, gosto disso. Mar vermelho, né, Milena? E merecidamente, né? Vocês estão falando aí, o resumo foi esse mesmo. A Espanha termina esse Mundial descansada até.
Porque ela correu, todo mundo correu igual, sem ninguém se precipitar, sem ninguém atropelar ninguém, sem apelar no final, que foi o mais importante, diferente dos argentinos que apelaram no final do jogo. Então é merecido esse título, olha, vou te falar, hein? E preocupa para as próximas, hein? Eu ia dizer isso, campeã da Euro, é candidata para a próxima daqui 2 anos, campeã da Nations League, campeã do mundo. Esse time da Argentina que perdeu, não lembra aquele time de 90, que quando perdia... Não, lembra o que ganhou, né? Lembra o que ganhou. Ronaldo Giovanelli, Giba, Dá umas voadoras. lembra o que ganhou. Dá umas voadoras. Fato é que a Espanha deixa lições, deixa um legado, vai continuar forte, concordo com o Chico Garcia, com todos aqui, e conquistou de maneira não só na defesa, tomando só um gol, mas ela mostrou que futebol se faz com todos, e é isso. Fica o conceito de equipe, de coletivo, e muito obrigada a todos vocês pela Copa do Mundo que fizemos aqui, analisando, acompanhando todos os jogos, Capela lá nos Estados Unidos também. Obrigada a todos, amanhã tem muito mais, e amanhã a gente vai conferir palpites, aquela coisa toda. Amanhã é o dia da conferência, hein? Um beijo, gente, o Neto chega com os donos da bola e uma boa semana pra todo mundo. Tchau. Pode voltar já, Capela, acabou as férias. Vem, pode voltar.